Pronto. Apocalipse, capítulo de número 3. Hoje nós vamos estar abordando sobre a igreja de Sardes. Versículo 1 ao versículo de número 6. Nos diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo de número 3 sobre esse tratado da igreja de Sardes. Não é? Eu quero voltar a tratar com os irmãos que essas igrejas, elas eram reais, eram grupos de irmãos que habitavam nas cidades. Sardes, por exemplo, capital do antigo reino da Lídia, que se situava a 48 quilômetros ao sul de Tiatira, né? E se refere a um grupo de pessoas. Igreja, lembrando, fala de coletividade. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é um organismo vivo. Igreja fala de coletividade. Biblicamente falando, o conceito de igreja está sujeito a Cristo. E isso transcende a religião, isso transcende a denominação. Temos dito que a igreja está contida nas denominações, ou seja, nós, para não ir muito longe, vamos dizer que somos 10, estamos juntos. E aí vamos pegar o exemplo das virgens prudentes. 5 são prudentes e 5 nécias, ou seja, na parábola que eu estou fazendo, 5 respondem a Jesus positivamente e 5 não respondem a Jesus positivamente. Então, essas que não respondem estão juntas das outras 5, mas não são igreja, porque não tem Jesus como a cabeça ou a pessoa a quem respondem. Então, se a igreja tenho pontuado ao longo dessas abordagens que tenho feito, difere de denominação, difere de religião, tá? E tem a ver com sujeição a Cristo. E também não tem nada a ver com número, né? Porque, como eu estava dizendo um dia desses,
Tem denominações que só classificam aquele grupo como igreja a partir de uma quantidade de membros, de irmãos, de frequentadores ao ambiente de culto. E, biblicamente, igreja existe a partir de 2. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 que estão reunidos em nome de Jesus. 2 que respondem positivamente a Jesus. 2 por 2 está por estar. Importante esses detalhes. Né? Tenho pontuado também, não posso deixar de fazê-lo nesta oportunidade, que essas igrejas aqui, separadas a gosto pelo Senhor, porque são centenas de igrejas, centenas de grupos, o mundo de então tinha sido evangelizado pelos apóstolos, né? Paulo, que foi levantado como apóstolo entre os gentios, se encarregou de fazer suas viagens missionárias, e aí o mundo foi evangelizado através do servo de Deus, a exemplo de outros também que levaram o evangelho de Jesus Cristo de Judeia, de Samaria, Judéia, até os confins da terra. Essas igrejas, elas foram destacadas pelo Senhor entre centenas para retratar características dos grupos, retratar características da coletividade e retratar traços de personalidade, enfim, comportamentos, tanto grupalmente como individualmente, como separadamente. Até porque Deus nos trata como indivíduos, ou seja, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua subjetividade. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como um na multidão, como mais um na multidão. Ele vê cada um como cada um. Nós não somos números para Deus. Nós somos pessoas, indivíduos. Deus trata conosco com nossa individualidade. Deus não tira um pelo outro. Deus não generaliza, como nós humanos costumamos fazer. A gente tira um pelo outro, a gente generaliza, a gente mistura tudo, a gente bota tudo num saco só. Perdão, Deus separa. Deus trata Amaro como Amaro, Correia como Correia, dos santos como dos santos. Se bem que meu nome é Amaro Correia dos Santos, eu sou uma pessoa só, mas existe, né, pessoas que têm esses meus nomes como nomes próprios, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer aqui. Deus nos trata como indivíduos. Deus não tira você pelo seu vizinho, pelo seu parente. Você é você, seu parente é seu parente, seu vizinho é seu vizinho, seu colega de trabalho é seu colega de trabalho, irmão da sua igreja é irmão da sua igreja. Deus trata cada um com individualidade. Prova tanta que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Prestação de conta individual. Né? Louvado seja Deus. E quando a gente lê agora sobre a igreja de Sardes, onde o culto ao imperador era fortíssimo também, a gente viu isso em outras igrejas, aqui em Apocalipse, né? O Senhor diz para essa igreja, diferente de algumas outras que tinham umas coisas positivas, outras negativas. Caramba, na igreja de Sardes, o Senhor não vê isso. O Senhor diz que ela estava morta. A igreja de Sardes estava espiritualmente morta, totalmente morta. Né? Totalmente morta, numa maioria, quer dizer, numa maioria. Desculpa o totalmente, porque até o versículo de número
4 diz que havia alguns que não se contaminaram. Mas o que eu quero pontuar nesta minha observação é que a igreja de Sardes, ela tinha os que não haviam se contaminado, mas era como o Senhor tratasse desses à parte. À parte. Observe o versículo 1, é bem enfático. Eu sei as tuas obras, que teu nome, que vives, estás morto. Não é? Aí depois o Senhor mostra que havia alguns que não haviam se contaminado. Quando eu leio, pastor Amaro Corrêa, leio essa igreja de Sardes, me vem ao coração as religiões, me vem ao coração as seitas, não é? Eu não consigo, pode até ver depois, eu consegui enxergar alguma denominação evangélica aqui, ou segmento evangélico aqui. Por que isso, pastor Amaro? Porque eu volto a dizer que não existe cristão meio termo, isso é uma fala constante minha. E eu digo também que se você não conseguir características cristãs no segmento evangélico, em termos de doutrina, em termos de comportamento, dificilmente você vai encontrar em religiões por aí afora, em seitas por aí afora. Até porque, apesar do segmento evangélico estar hoje muito queimado, muito comprometido, a palavra de Deus ainda tem proeminência, a palavra de Deus ainda tem vez e voz. 50% em algumas, 75% em outras. Né? O que pesa mais é o regimento interno, são os dogmas. Eu dou uma aula sobre dogma na escola dominical, que eu faço de madrugada. Eu fiz essa aula faz alguns domingos atrás aí. Eu explico sobre religião, sobre dogma, sobre um monte de coisa. Não é? Então, quando a palavra de Deus vem ficar em segundo plano, o que reza é o uso e costume da denominação, o estatuto interno, as normas internas, gerando inclusive detrimento à palavra de Deus, aí isso é um problema. Aí a palavra de Deus, propriamente dita, não tem vez e voz. Uma vez, um colega estava conversando comigo, ele sabia que eu organizo uma convenção, e ele estava comentando comigo de registrar a sua denominação, e estava pensando em fazer um estatuto interno. Eu disse para o colega, meu querido, você vai ter que escrever outra Bíblia, né? Porque aí, estatuto interno, você vai estabelecer normas para os irmãos se identificarem com a denominação. Não, faz um estatuto puramente administrativo e ensina a Bíblia. Os cristãos têm que seguirem a palavra de Deus. Aí você vai ensinando Bíblia, vai ensinando. E se tratando de ensinar a Bíblia, é uma fonte inesgotável, né? Eu tenho dito que o discipulado, ele é uma constante. Eu tenho a misericórdia de Deus, 40 anos de fé. Eu ainda sou aluno do discipulado. Eu ainda estou me formando discípulo. Entende, amados? A palavra de Deus é que deve ser a nossa regra de fé e prática. Ou seja, é o nosso estatuto interno, externo, espiritual, enfim. Temos que nos guiar pela palavra de Deus.
essa ideia de regimento para querer moralizar as denominações, isso é um equívoco muito grande que as lideranças cometem. O que moraliza a denominação, o que moraliza, né, o grupo é o afeiçoamento com Cristo, é o ser luz do mundo, é o ser sal da terra, né, é o bom exemplo de Cristo, o bom cheiro de Cristo, é o viver o Evangelho. O que moraliza o grupo é a espiritualidade, é a autoridade celestial, é a autoridade espiritual, é a sujeição a Jesus e a autoridade sobre os demônios. Isso é o que moraliza nós cristãos. Não é a carteira de membro, não é credencial de ministro evangélico, aquelas carteiras com o brasão da República Federativa do Brasil, ordem eclesiástica. Isso não adianta de nada. Vai cometer uma infração no trânsito, vai levar multa. Não existe. E por sinal, desculpe, Soluço, por sinal nem existe aquilo que os políticos têm, como é o nome, que blinda eles, como é o nome daquilo? Imunidade. Não existe nem imunidade parlamentar, e seja lá o que for, não existe. Uma impunidade parlamentar. Como é? Uma impunidade parlamentar. Né? O que existe é impunidade parlamentar, mas imunidade não existe. Entende, irmão? Então, a autoridade da gente não está no grito que a gente dá, na aparência que a gente tem. Quando os filhos de Cefas foram expulsar o demônio, a pessoa endemoniada partiu para cima deles. Eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. E vós quem sois? Entende, irmãos? Então, o que moraliza o cristão é esse afeiçoamento com Cristo, que nos dá autoridade, é o nome de Jesus. Mas ainda assim, se a pessoa não se identificar como cristã dentro do segmento evangélico, dificilmente ela vai se identificar como cristã em qualquer outro lugar. Dificilmente. A igreja de Sardes era uma igreja assim. Estava morta. O Senhor disse que ela estava morta. Há uma outra igreja que a gente vai ver depois, era meio termo, né? Era, que isso até diz, se ela fosse quente ou fria, como eles morrem, né? A igreja lá de Laodiceia, né? Vou me dar da minha boca, mas a de Sardes não tinha nem isso, ela era morta. E morte aqui é distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus. Era um grupo que vivia, era um grupo que falava, era um grupo que respirava, era um grupo que existia. Era existente esse grupo. Não era um grupo instinto. Era um grupo real. Porém estavam mortos espiritualmente. Porque não estavam vivendo para Deus. Quando a pessoa não vive para Deus, a pessoa está morta espiritualmente. Viver para Deus não é eu simplesmente cantar hino. Não é simplesmente eu andar com a Bíblia, eu falar a Bíblia. Viver para Deus não é eu dizer que tem uma religião X, Y, Z. Viver para Deus não é porque tem um título de pastor, de presbítero, de diácono, de evangelista, disso, aquilo, outro. Tem um título de crente. Crente, Tiago disse, por crente até o diabo é. Viver para Deus não é eu simplesmente entregar uma oferta, um dízimo. Não é eu frequentar uma denominação ou fazer parte dela. Viver para Deus transcende a tudo isso. Eu tenho dito que
Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Eu digo isso baseado em Efésios capítulo 5, versos 24. Jesus disse: quem o ama guarda a sua palavra. João 14, verso 23. Louvado seja Deus. Então viver para Deus é mais do que ter uma religião, é mais do que fazer parte de um segmento, seja ele protestante, evangélico, enfim. O Senhor disse para a igreja de Sardes que ela estava morta, estava distante de Deus, mas ainda o Senhor lida com ela, porque são pessoas. São pessoas. De repente, pessoas que estavam buscando a verdade, de repente, pessoas que estavam até querendo acertar, de repente, pessoas que achavam estar no caminho certo, cheias de boa intenção, pessoas sinceras, porém, mortas espiritualmente, porque estavam distantes de Deus. Aquilo que Jesus disse em Mateus 15, umas palavras, inclusive, citadas por Isaías, no seu livro. Deus falando através do profeta: este povo honra-me com os lábios, o coração está distante de mim, e em vão me adoram, porque ensinam preceitos que são de homens. Pense comigo, quem ensina? São os líderes, não é o povo, mas levava o povo a essa situação. Quando eu falo disso, de Mateus 15, eu digo que é perda de tempo, e porque está morto espiritualmente. Quando a palavra de Deus não tem prioridade, primazia, proeminência, vez e voz na vida da gente, no grupo que a gente faz parte. Era o que acontecia com a igreja de Sardes. Estava morto espiritualmente porque seguia doutrina dos homens. É o que a gente vê nas religiões, nas seitas, por melhor dizer. Não é? Seita é um conjunto de heresias. Heresias é aquilo que se contrapõe à palavra de Deus, considerando que a palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. Tem esse detalhe: se coloca a palavra de Deus e ela deve ser colocada como referência, como padrão, como ponto, como marco zero, é a palavra de Deus. As atenções devem estar voltadas para a palavra de Deus. Qualquer ensinamento, qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer princípio, qualquer valor que torce esta palavra, que se diferencia desta palavra, é heresia. É heresia. E esse conjunto de heresias configuram a seita. Nós evangélicos, nós cristãos, somos considerados seitas, ou nós cristãos somos considerados uma seita para os outros sistemas de crença, porque a referência de verdade deles não é a Bíblia, é qualquer outra coisa, é a cabeça de seja lá quem for, é o pensamento seja lá quem for. Aí eles estão certos nesse sentido, só que a cabeça de fulano de Beltrano, a ideia de fulano de Beltrano não é referência de verdade. Não é a referência da verdade. A referência da verdade é a palavra de Deus. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Entende, amados? A igreja de Sardes me lembra, como eu estava dizendo, essas religiões, essas seitas. Mas são seres humanos, que é um outro problema que aí acontece entre nós cristãos e que devemos nos policiar para não nos tornarmos tiranos na fé, para não sermos iguais a outros povos, a outros sistemas de crença que matam em nome de Deus. Ora,
história, né, religiosa do mundo todo, a gente tem visto, e aí hoje não é diferente não. As pessoas fazendo maldade em nome de Deus. Há muitos anos atrás, séculos atrás, a turma matava em nome de Deus, e hoje não é diferente não. A diferença é que antes a turma usava espada. A diferença é que antes a turma usava o que a gente chama hoje de arma branca. Faca, punhal, essas coisas todas. Hoje é na bala. É na palavra, é na língua. Mata em nome de Deus. Temos nos tornado cristãos tiranos. Não é? E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Essas fobias todas que a gente alimenta no coração, não é? As maldades, a desumanidade, o maltrato, o racismo, o preconceito, a agressão, a violência, seja lá qual for o âmbito, partindo de uma pessoa que se diz cristã, isso é contrassenso, isso é antagonismo à mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Esse apartheid religioso, essa briga por polarização política, isso não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, irmão se gladiando, se ofendendo. Meu Deus do céu, tenho visto isso muito forte ultimamente nas redes sociais. Tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Aí podemos até dizer que esta morte está se estendendo para o nosso segmento. Mas aí o nosso segmento se compara à igreja de Éfeso, o nosso segmento se compara à igreja de Esmirna, o nosso segmento se compara à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Laodiceia. E quando vai aparecer uma que se caracteriza com a igreja de Filadélfia, é porque, graças a Deus, aos remanescentes. Aos remanescentes. Mas a igreja de Sardes, ela retrata quem estava morto espiritualmente. E eu volto a dizer, isso aqui fala de coletividade e fala de indivíduo. Talvez você que está me ouvindo não seja crente na Escritura Sagrada. E isso me configura uma pessoa morta espiritualmente. Você não crê, você não vive a palavra, não procura viver, porque tudo é questão de esforço. Quem está falando aqui não é perfeito. Quem está falando aqui faz das tripas coração para agradar a Deus. Me esmero todo dia, me esforço todo dia para agradar, mas me esforço assim. Não. É um esforço que flui, é um esforço natural. Eu preciso agradar ao meu Senhor. Entende? Eu tenho essa consciência de que eu preciso obedecê-lo, de que eu preciso temê-lo, que eu preciso amá-lo. A igreja de Sardes não estava nem aí para isso. Como indivíduo, o cristão, ou a pessoa, né? A pessoa que habitava em Sardes e se dizia igreja, estava nem aí para isso. Estava nem aí para isso. Eu sei tuas obras que tens o nome que vives e estás morto. Né? Tipo assim, canta hino, frequenta a igreja. E tem até o movimento hoje das línguas estranhas, né? Tem os que eu chamo de língua estrambólica. Tem gente que aprende a falar em língua estranha. Fala até estrambolicamente, mas não fala em mistério. Porque quem fala em mistério, fala com Deus. Quem fala em mistério edifica o seu espírito. Né? Então, para mim, é língua estrambólica.
carrega a Bíblia, fala bonito de Bíblia, prega até bonito de Bíblia, mas está morto. Mas está morto. Porque não está nem aí para o que de fato agrada a Deus. E eu estava dizendo um dia desses, eu até fiz uma abordagem, está na igreja de Tiatira, a abordagem, quando eu falo sobre isso, eu acho que está dentro da igreja de Tiatira. A abordagem que você vê aí, confere, no Instagram da Rádio Tamandaré, ou no Facebook Acorda Bênção, ou lá no canal do YouTube Acorda Bênção. Que uma das problemáticas que nós temos nos dias de hoje são os líderes que saem pregando coisas de suas cabeças. Volto a dizer, Paulo não tinha nada contra quem chegasse ali na esquina dizendo: eu sou pastor agora, eu sou bispo, eu sou isso e aquilo outro. Paulo não tinha problema nenhum. Ele só dizia o seguinte: veja como é que edifica sobre o fundamento que já está estabelecido. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está estabelecido. O problema é que a turma não coloca outro fundamento, mas está edificando troncho. Está pregando coisa de suas cabeças. Cerimônias, inventam doutrinas, inventam liturgias, inventam movimentos, e meio monte de coisa inventa. Não me impressiona hoje grandes eventos com milhares e milhares de pessoas. Eu soube de um movimento que teve aqui no Brasil ontem, eu digo domingo, dia 1 de fevereiro, e dizendo que alguns estádios no Brasil estavam lotados de cristãos, né? Isso não me impressiona. Estava vendo o congresso já de uma igreja pequena. Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa ali. Isso não me impressiona. Eu até pensei comigo, Senhor, me ajude a fazer um programa espiritual, substancial. Inclusive eu quero convidar você para, na hora da oração, orar aí mesmo, em sua casa, em seu trabalho. Vamos orar para Jesus operar na minha, na tua vida. Operar não só milagre no corpo. Operar um milagre não só na vida sociável, mas operar um milagre em nossa mente, em nosso caráter, em nossa espiritualidade. Operar em nós para que nós nos afeiçoemos de Cristo, para que nós sejamos sal e salguemos, sejamos luz e iluminemos, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós andemos em novidade de vida, para que nós estejamos inquietos com a nossa vã maneira de viver, para que nós nos incomodemos com os nossos erros, com os nossos pecados, e para que o nome do Senhor seja glorificado, haja cura divina. Claro, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu temo a isto. A ideia não é para que depois eu não receba a crítica dos pessoais, né, das outras pessoas, como eu estou criticando aqui. Pastor, que adianta? Né? Aí, porque vão dizer, pastor, quando começar a surgir testemunho, pastor Amaro estava orando com o senhor de 9 horas da manhã, que é o momento do clamor, que eu estendo mais a oração, e alguém diz: pastor, eu fui curado, eu estava cego, eu abri os olhos, eu não escutava, pastor, de repente escutei sua voz orando, pastor, eu não andava, estou andando, pastor, o caroço saiu, o câncer saiu. Jesus já fez muito disso, ele é o mesmo. Para depois eu não estar recebendo a crítica de alguém dizendo: pastor, mas isso aí não adianta de nada. Muita gente que faz isso, que vai fazer, que fez, vai ouvir o apartai-vos de mim. Porque vem logo as críticas assim, né? Já querem se colocar no lugar de Jesus lá no juízo. A ideia não é trazer o juízo de Deus para a sua vida, nem para a igreja agora, mas esses movimentos não me impressionam. Gente rodando, gente marchando, gente pulando, gente correndo por dentro do templo, e fazendo avião, e na espadachim, e povo pulando com a bandeira do Brasil, com a bandeira do seu estado, e gente com a mão para cima. E eu gosto muito de música ao vivo, eu gosto de banda, mais show pirotécnico, e papapá. Isso não me impressiona. Não me impressiona. E não pense que impressiona a Deus, que não impressiona não.
Impressiona Deus também não. Sem as tuas obras que tem nomes de que vives, mas estás morto. O Senhor continua tratando, porque são seres humanos. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí volto a dizer, aqui se refere às religiões, às seitas, porque, caramba, não fazem nada que se coadune à palavra de Deus. São pessoas que não fazem nada que se coadune à vontade de Deus, que agrade a Deus. Por isso que em outro momento Paulo disse aos Coríntios, capítulo 15, examinai-vos a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. E aí continua, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Aí tem ouvido a palavra, o que leva ao arrependimento é o Espírito Santo, a partir da palavra de Deus. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Porque quem vai ser pego de surpresa, irmão, é o mundo. O mundo vai ser pego de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa. A igreja, quem é a igreja, não. A igreja vai ouvir o toque da trombeta. E quando estiver ouvindo o toque da trombeta, quem estiver morto já vai ressuscitando, quem morreu em Cristo. E quem estiver vivo já vai ser transformado. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Quem são essas pessoas? Eu defendo que, baseado até nesse texto e em outros, que há pessoas que se salvarão dentro de algumas seitas. E por que vai se salvar, pastor? Porque é melhor do que outra? Não. Porque são pessoas que buscavam a verdade. E quem busca a verdade se depara com a verdade. De repente estão dentro de um segmento religioso por falta. Aí entra a importância da evangelização. Porque não foram evangelizadas. Diferente de você que está sendo evangelizado agora. Porque quando lá em Romanos trata dos gentios que não têm lei, sem lei serão julgados. Paulo trata disso. Deixa eu ver em Romanos. É em Romanos. Quanto aos gentios que não têm lei, sem lei serão julgados. Por isso que é importante que preguemos o evangelho. Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10, para quem tem interesse de acompanhar isso aqui. Romanos capítulo 10, verso 13 em diante. Estou já no verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformou os pés dos que anunciam o evangelho, que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Então há pessoas que estão dentro de algumas seitas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Elas estão pelo conceito que elas têm do que é certo, igual gentios que não foram alcançados. O raciocínio aqui é esse, não deve ser outro. Isso aqui é só o norte que eu estou dando para essa fala. Amém? Diferente de pessoas que estão dentro do segmento evangélico, conhecem a palavra e não querem viver a palavra. Aí é outro departamento. Estou falando de pessoas que estão em seitas, de repente em lugares difíceis de chegar ao evangelho, como os países cortinas de ferro, onde o evangelho
ainda têm dificuldade de entrar, estão lá em uma seita, estão lá na crença daquela cultura, daquele país, mas elas estão voltadas para Deus. Estão fazendo o que sua consciência diz ser certo. E isso, preste atenção, é uma fala que Paulo trata aos romanos com relação aos gentios que não têm sido alcançados pelo Evangelho. Essa necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura, irmãos. Amém? Essa aí é a necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui essa outra referência que eu estava procurando, que fala sobre os gentios que não têm lei. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo, correlaciona aí com Romanos 10 que a gente leu. Romanos capítulo 2. Diz assim. Verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Entendeu? É muito profundo isso, é muito forte. É nesse contexto que houve em Sardes quem não se contaminaram, quem não contaminou suas vestes. É nesse contexto, viu? Então veja que é uma coisa muito fina, muito fina. Pois bem, quem se arrepende, quem vive para Deus, quem procura viver para Deus, receberá vestes brancas. Seu nome estará escrito no livro da vida. Será confessado diante do Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente observa que é Jesus tratando ainda com essa igreja. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Amém? Aquele ser que João viu na sua revelação lá no começo do livro de Apocalipse. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não fez nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se ela mexeu com você, se ela lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.